5 segundos. Firme e forte na onda do esporte. Hoje você vai saber aqui tudo sobre a derrota do Flamengo lá na Boa Terra, em Salvador, para o Bahia por 1-0, um jogo escamado, com 2 jogadores expulsos. Mesmo assim o Flamengo foi heróico, mas não deu para trazer pelo menos um empate. E a vitória do Fluminense, é claro, o Fluminense vem crescendo de produção, venceu o Galo Carijó das Alterosas aqui no Maracanã, com exibição espetacular do Acosta. Também a demissão do técnico Ramon Menezes, no comando da seleção brasileira sub-20, a classificação do Campeonato Brasileiro, tudo o que aconteceu na 27ª rodada, você vai curtir dentro de instantes, aqui no Momento do Esporte, que está começando, é claro! Um abraço do tamanho do Brasil, meu amigo, minha amiga, que prazer e alegria aqui novamente falando para você do Oiapoque ao Chuí, aqui no Momento do Esporte, que está no ar há mais de 38 anos, e olha, um dia maravilhoso, uma segunda-feira abençoada, com muitas notícias, né? E eu já vou abrindo o programa falando da seleção brasileira sub-20, a vergonha nacional, o Brasil disputou o Mundial sub-20, né, sob o comando do técnico Ramon Menezes, que foi demitido merecidamente. Eu queria saber o que fez o Ramon Menezes da seleção brasileira para ficar tanto tempo lá na seleção brasileira. Inclusive, já foi o técnico interino da principal. Olha só que vexame que o Brasil passou, que os brasileiros, a gente se envergonha de ser brasileiro. Que campanha esdrúxula, né? Numa chave onde tinha Marrocos, México, Espanha e Brasil, o Brasil foi lanterna. Não passou para da primeira fase. Pelo amor de Deus, Marrocos 6 pontos, México 5 pontos, Espanha 4 pontos e Brasil 1 pontinho só. Pelo amor de Deus, já vai tarde. Ainda bem que a seleção está começando, a CBF está começando a se arrumar, né? Porque é brincadeira não, cara. O cara deve ter um protetor muito forte, um político muito forte, abençoado lá para segurar ele esse tempo todo. Não ganhou nada, absolutamente nada. E teve esse tempo todo. Que vergonha, uma vergonha para o futebol brasileiro. Uma vergonha. A gente ficar na lanterna, em último lugar, no Mundial de Clube. Nunca aconteceu na história do Brasil. Pelo amor de Deus. Vida que segue. Hoje eu estou meio irritado. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, coisa boa, né? Vamos falar da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, que começou no sábado. Eu vou pedir para botar aí na telinha os resultados. O Fluminense meteu 3-0 no Atlético Mineiro, que ó, foi caindo, hein? Olha a segunda divisão aí, Atlético. O Bragantino venceu o Grêmio no jogo polêmico, pênalti arrumado, a arbitragem do Brasil, tá uma brincadeira, né? Vou te contar uma coisa. Internacional 2, Botafogo 0, outro jogo polêmico também, Corinthians 3, o Mirassol 0, o Vasco meteu 4-3 no Vitória lá em São Januário. Outro absurdo, esse jogo do Palmeiras com São Paulo garfado, um pênalti claríssimo, não dado a favor do São Paulo. E mais, o Andréas, cara, para ser expulso, uma entrada covarde no Marco Antônio, o juiz não deu, acho que não deu nem amarelo, né? A vitória do Bahia em cima do Flamengo, 1-0, o Flamengo com 2 jogadores expulsos, né? 1-0 para o Bahia. O Juventude perdeu em casa para o Fortaleza 2-1. O Cruzeiro, a grande zebra, empatou em casa. Agora tu vê, né? Contra o Flamengo os caras viram o leão. Viram o leão contra o Flamengo. Empatou em casa com o Sport, lanterna, 1-1. E o Ceará, confirmando a sua boa campanha, meteu 3-0 no Santos. Portanto, foram esses os resultados da 27ª rodada. Vamos falar agora da classificação. Vou atualizar o telespectador, né? O Flamengo caiu para a 2ª colocação. Palmeiras é o líder, 1 ponto a menos, com um jogo a menos, 55 pontos. Flamengo, o mesmo número de pontos, porém perde aí no número de vitórias, 55 pontos. Cruzeiro, a grande vergonha, né? Empatou em casa, 52 pontos. Ele está com um jogo a mais do que o Flamengo e 2 jogos a mais do que o Palmeiras. Botafogo, 43, é o 4º. Bahia é o 5º, 43.
Mirassol é o sexto, também 43. Aí vem o Fluminense na sétima com 38. São Paulo, o oitavo com 38. Bragantino, o nono com 36. Ceará, o décimo com 34. Vasco, olha só a subida do Vasco aí. 11º com 33. Corinthians, 12º com os mesmos 33. Depois Grêmio, 13º com 33. Internacional, 14º com 32. Atlético Mineiro, olha a posição do Atlético, gente. 15º colocado com 29. Santos, ali beirando a zona de rebaixamento, 16º com 28. 17º Vitória com 25. 18º Fortaleza com 24. 19º Juventude com 23. E na lanterna o Sport, que vem aí conseguindo seus pontinhos ali, né? Um lá, outro cá, mas está na lanterna. É o 20º colocado com 16 pontos. Eu quero fazer uma consideração rapidinho antes de passar tudo do seu coração, que hoje nós temos muitas notícias, para dizer o seguinte: olha, Atlético Mineiro, Santos, realmente estão numa situação muito ruim nesse campeonato. Tem que abrir o olho, porque o Fortaleza, né, vem aí crescendo de produção, vem voando baixo, Fortaleza. Eu acredito na reação do Fortaleza. Fortaleza, eu acho que não vai ser rebaixado, não. Então, esses times aí, tem que abrir o olho, hein? Só faltam, nós tivemos na 27ª rodada. Restam aí, 27ª, 11 rodadas. Então, tem que abrir o olho. Se o cara não abrir o olho, daqui a pouco tá aí, na zona de rebaixamento. Hora e meia de falarmos do clube do seu coração. Falando do Fluminense, o tricolor das Laranjeiras. O Fluminense, que no jogo anterior empatou com o Sport lá, estava ganhando, cedeu o empate aos 50 minutos do segundo tempo, se reabilitou, fez uma exibição de gala no Maracanã, vencendo o Atlético Mineiro por 3-2. Não, olha só, a chapa que o Samuel deu, já teve de primeiro, abriu o placar, 3-0, uma exibição, olha, coisa maravilhosa que aconteceu no Maracanã, sabe, as alterações feitas pelo Luiz, esse cara vai dar um jeito pro Fluminense. As alterações feitas pelo Luiz Beldia deram resultado e o Fluminense realmente fez um jogo espetacular. E agora, o Fluminense ali se manteve na 7ª colocação, aliás, se manteve não, ele pulou uma posição aí, agora é o 7º colocado do campeonato, com 38 pontos, e conforme eu falei, restam aí 11 rodadas, né? Então, de repente, o Fluminense pode beliscar uma Libertadores, uma pré-Libertadores, quem sabe, né? Muita coisa pode acontecer. O Zubeldia tá recuperando o John Kennedy, né, que voltou a fazer gols. Agora, eu só me preocupo com uma coisa, né? Com o Cano. O Fluminense precisa do Cano. O Fluminense precisa do Everaldo. São jogadores que a gente sabe que não precisa mostrar mais nada, são jogadores de qualidade. Então, na verdade, a gente sente que o Fluminense está já quase com a cara do Luiz Zubeldia. Não quero apagar o trabalho do Renato. Não quero apagar o trabalho do Renato. Longe de mim querer apagar. O próprio Luiz Zubeldia falou, não, eu já encontrei o time arrumado. Né? Você vê que até o Keno voltou a jogar, fazendo gol e outras coisas mais. Né? Vamos curtir então a coletiva do Zubeldia. Bueno, como hablé en algún momento, tener 3 delanteros de características diferentes es una bendición porque nos permite utilizar su característica dependiendo un poco el desarrollo del partido, dependiendo el rival, dependiendo cómo está nuestro equipo, dependiendo también un poco a veces condicionado con expulsiones, con cartón amarillo, con lesiones. Todo es una bendición tener jugadores. Yo siempre digo que pasé por las dos, por tener pocos jugadores y por tener muchos jugadores,
y lo que dije en la presentación hace unos días atrás es que prefiero tener jugadores. ¿Por qué? Porque pasa esto, ¿no? Inesperadamente. Aí a coletiva do técnico o Luiz Beldia, né? Fluminense é o 7º colocado do Campeonato Brasileiro com 38 pontos. Vamos falar agora do mais querido do Brasil, Clube de Regatas do Flamengo. Flamengo que, olha, realmente, há coisas que só acontecem também ao Flamengo. O Flamengo pegou o Bahia sem 7 titulares. Sofreu um gol, quer dizer, perdeu o jogador ao gol do Flamengo. Uma falta que aconteceu, todo mundo viu que foi falta, o árbitro da partida não deu, e dessa altura dos acontecimentos, o Flamengo já tinha perdido um jogador, o Danilo foi expulso aos 12 minutos do primeiro tempo. Mesmo assim, o Flamengo desperdiçou grandes oportunidades. Olha o gol que o Samuel Lino perdeu. Até a mulher grávida faria aquele gol. Só ele e o goleiro na cara do gol. Era só desviar do goleiro. Ele chutou em cima do goleiro, né? Seria o gol que ia aliviar, daria um novo ânimo ao Flamengo. Mesmo assim, eu tenho que louvar esses jogadores que foram heróicos, né? Dignificaram a camisa, correram barbaridade. Agora é muito difícil. Para completar, com miséria pouca é bobagem, para completar, o Felipe Luiz colocou esse menino que tem um parafuso solto, que é o Wallace Young, ele deve ter um parafuso solto, pô. Entrou querendo brigar com todo mundo, recebeu o amarelo, e o Jorginho, calma, pedindo calma, ele não se conteve, fez outra falta, discutiu, foi expulso, quer dizer, ou seja, o Flamengo terminou o jogo com 9-11, é dose para mamute, pô, não tem como. Como o Palmeiras lá foi beneficiado, porque eu já mando um recado aqui para a CBF, olha, pode fazer o seguinte, pega a taça, e entrega para o Palmeiras, pô. Entrega logo a taça para o Palmeiras, que é um absurdo. O que os caras vêm ajudando o Palmeiras não está no gibi. Essa amizade da Leila lá com o pessoal da CBF é uma coisa absurda. E todo jogo o Flamengo é prejudicado. Foi prejudicado contra o Cruzeiro, um pênalti claríssimo, não dado, lá no Allianz Parque, o cara só faltou atropelar o Marco Antônio, o zagueiro, só não deu pênalti. E o garoto lá, o Andréas, pisou em cima do tornozelo do Marco Antônio, nem amarelo recebeu. É brincadeira, cara, Ô, seu Ramon Abadiapel, pede o boné e vai embora, porque pô, não existe isso, cara. Você prejudicou o Flamengo, você prejudicou o São Paulo, precisa mais de quê? Vamos então agora curtir a coletiva do Felipe Luiz. Primeiro, obviamente que jogar 75 minutos com a menos, é claro que prejudica a nossa equipe, né? Você prepara um plano de jogo para jogar com 11 e somos um time que não costumamos ter jogadores expulsos, né? Uma coisa que aconteceu hoje e que tentamos solucionar da melhor maneira possível, tentamos controlar o jogo e sabíamos que íamos ter chances. Infelizmente não fizemos, eles acharam o gol e a partir daí tentamos de todas as formas até o final do jogo, mas vitória do Bahia e temos que levantar a cabeça o antes possível e vida que segue. Agora já projetando na segunda fase de outubro decisivo, tem que ser, não ter essa importância desse período da adaptativa. Bom, claro, precisamos desses 2-3 dias agora que vamos ter para limpar a cabeça do que aconteceu hoje, e muito importante assim, ter esse descanso para a gente poder trabalhar vários conceitos, corrigir várias coisas que temos que fazer na nossa equipe para poder afrontar essa reta final que é muito, muito dura e muito importante para a gente. Ainda o final da temporada vem pela frente e o melhor está por vir. Na moral, não tem explicação, cara. É humanamente impossível, entendeu? Um campo como aquele lá da Fonte Nova. Aí o cara, mas o campo é ruim mas os jogadores mais habilidosos. Eu posso falar de cadeira porque já fui atleta. O jogador mais habilidoso, o campo ruim dificulta muito. A bola corre pouco, a bola quica, entendeu? Então não adianta, não tem explicação.
O Felipe colocou o time certo, com o Pedro lá no ataque, muita gente reclamando, era jogo pro Pedro, principalmente na jogada aérea, mas teve que ser substituído aos 12 minutos do primeiro tempo. Então, meu amigo, bye, ponto perdido, agora é pensar no futuro, vem o clássico aí contra o Botafogo, o Flamengo tem aí a data FIFA para trabalhar, recuperar os jogadores entregues ao departamento médico e correr atrás, torcer, porque o Palmeiras ainda vai jogar com o Cruzeiro. Tem muita água aí para correr por debaixo dessa ponte, ok? Ponto final, então, no momento do esporte. Olha, daqui a pouco a gente está voltando aí com o Botafogo e o Vasco, né? Tem muitas notícias do Botafogo e o Vasco, é a segunda parte do momento do esporte. Você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Graças a Deus o canal está crescendo, né? Você tem atendido as minhas solicitações, dê o seu joinha, porque daqui a pouco você vascaíno, você botafoguense, vai ficar sabendo de tudo que aconteceu dos jogos do Botafogo contra o Internacional, e o Vasco venceu em casa 4-3 em cima do Vitória. Um abraço, até daqui a pouco.